Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Pacheco de Ávila. Estou aqui a pedido, a convite na realidade da professora Igéria. Quero aqui de antemão agradecer ela pela oportunidade, pelo convite, de poder de alguma maneira contribuir com aquilo que a gente tem acumulado ao longo do tempo, a respeito de experiência. Então é muito importante que a gente possa transbordar isso para outras pessoas. E é muito importante a gente, como indivíduo, poder se espelhar em outras pessoas a título de conhecimento e trazer algo, que possa nos alicerçar nesse processo de crescimento, que é o que vocês todos buscam. Afinal de contas, vocês estão fazendo um curso, estão dentro de uma universidade, vocês acreditam nesse presente, vocês estão buscando uma alavancagem na vida, a respeito disso. Então existem N motivos os quais te levou a estar aí, Então, professora Igéria, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E vamos conversar um pouco a respeito do que vocês vêm fazendo, de como vocês veem isso hoje e de como vocês veem isso na vida de vocês futuramente, E se conseguem ver isso. A gente conversa um pouquinho mais adiante a respeito da importância, de se vislumbrar futuramente o que se faz hoje. Estudos contemporâneos em moda, é a disciplina ao qual a professora Igéria está à frente. Muito interessante o título, é um título muito aberto, muito bacana. Seria importante também, e eu tenho aqui algumas coisas que eu elenquei aqui, que eu julguei interessante a gente conversar, seria mais importante ainda se a gente tivesse pessoalmente, que era a proposta inicial, antes de todo esse processo que a gente vem vivendo, para que a gente pudesse, de uma maneira mais natural, discorrer sobre esses assuntos, e a gente conseguisse conduzir para aquilo que vocês realmente teriam interesse, Mas eu vou tentar aqui, no curto espaço de tempo que a gente tem, conversar sobre algumas coisas e tentar imaginar que seja isso que vocês vêm buscando. A minha formação é em administração de empresas. Eu fui aluno da Univale, me formei pela Univale alguns anos atrás. Eu sou casado, pai de um menino, tenho 43 anos de idade hoje e tenho uma vivência profissional anti-acadêmica, antes do processo acadêmico, já voltado para essa área de gestão. Fui militar por algum tempo, experimentei o serviço público, conheço um pouco da área, tenho uma grande afinidade com esse movimento da gestão pública também. Tive uma longa experiência, uma passagem pela área da educação, fui gestor, fui administrador de escolas técnicos profissionalizantes, então muito interessante, foi uma vivência muito bacana. Empresário também, já tive alguns negócios. Hoje temos um negócio na área de moda, temos uma empresa voltada para a área de confecção, focada numa marca com um propósito. Então a gente acumula alguns conhecimentos a respeito daquilo que vocês estão buscando hoje. A professora Igéria me passou, a gente conversou um pouquinho, obviamente que a gente faz um planner antes, faz um planejamento, a gente tenta se posicionar dentro daquilo que do que vocês estão inseridos. Então ela me passou algumas coisas a respeito de que vocês já vêm vendo, vêm estudando. E é muito importante, eu gosto sempre de fazer perguntas, Dizem alguns especialistas, que a pergunta é muito importante, A gente se auto-questionar e questionar o que está ao nosso redor, ele é muito poderoso, Se a gente conseguir canalizar isso e entender onde é que isso vai nos levar. Como eu vinha falando também para vocês a respeito da minha formação, eu tenho também uma formação dentro da área de psicodinâmica voltada para negócio, psicodinâmica em alta liderança. É uma área onde a gente estuda todas as áreas das psiques, psicodinâmica, psicologia, tudo que envolve o homem quanto mente, quanto cognitivo,
focando isso tudo dentro do ambiente de trabalho, usando todas as áreas, né? A gente chama isso de caixa de ferramentas. Então, a gente, no momento necessário, a gente abre essa caixinha onde está todas as psiques e busca lá dentro a melhor ferramenta para você resolver, né, alguns problemas que você possa estar enfrentando ou até tomadas de decisões e tudo mais, né? O curso de vocês é voltado para a área de moda, um mercado gigantesco, né? um mercado aí expressivo em termos de faturamento, na casa dos trilhões, né? Os números falam para gente que o mercado mundial ele passa aí dos 2 trilhões anuais tranquilamente, né? É óbvio que isso em função de N circunstâncias, e a circunstância que a gente vive hoje, ela interfere nesses números, então provavelmente isso vai ter aí uma revisão para essa futura projeção de 2020. Mas, em suma, é muito importante também que vocês tomem conhecimento desses números, que vocês estão inseridos nesse mercado ou que vocês estão procurando ser inseridos, né? Então, esse mercado, ele é um mercado muito volátil no meu ponto de vista, né? É um mercado que trabalha muito com a questão de apelos, tanto emocionais, apelos de emoção, quanto funcionais, aquilo que realmente é funcional. Então, o mercado da moda, a gente tem as necessidades básicas, né? Aquilo que é vestir, e depois que isso é o funcional, e além disso, né? Que daí são aqueles produtos de apelos mais emocionais, onde ele traz algo consigo, né? Questão de marcas e tudo mais. Só para a gente dar uma explanadinha, para a gente poder relembrar algumas coisas. Com certeza vocês já viram isso e tem uma grande noção do que é isso dentro do mercado, né? Vocês passaram aí por alguns pontos bem importantes que a professora Igéria me passou a respeito de conhecimento, de ver algumas coisas, como a questão de toda a indústria, né? O processo da moda hoje, a questão de varejo também. Então, isso tudo é muito importante. Penso que dentro da questão do novo varejo, tanto da indústria quanto a indústria 4.0, que a gente vê todo esse processo de transformação da indústria, todo esse processo de transformação no varejo, quanto venda ou quanto distribuição. Eu penso que vocês não vão ter, com certeza, grandes dificuldades, mesmo porque vocês são uma geração high-tech, né? A geração da tecnologia. Eu, no auge dos meus 43 anos, já sinto uma certa dificuldade em acompanhar isso, né? Então, eu sou de uma geração que basicamente nasce junto com essa questão da revolução tecnológica. Eu sou de uma geração que viu a internet nascer, né? Possivelmente alguns de vocês, ou se não a maioria, já nasceu dentro da internet, com a internet. Então isso faz uma grande diferença, né? Hoje se fala em tecnologia para tudo, né? Tudo está imerso nesse universo da tecnologia. Ou que não está, esse grande universo da tecnologia está trazendo tudo para dentro, né? O que não está dentro, às vezes até parece que está errado. Mas também não é bem assim, né? A gente poderia devagar sobre isso e levaria muito tempo, né? Mas é importante a gente se atentar para esses fatores, em se atendo à questão da tecnologia, mas não trazendo isso para si como uma verdade absoluta, no sentido de que vai ser dessa forma ou não tem outra forma, ou vai ser assim, quem não estiver dentro desse contexto vai ser excluído. Eu penso que não é bem dessa forma, né? Vão existir as duas coisas, assim como já existe e assim como lá atrás não existia a questão da tecnologia e as coisas funcionavam. Então, vai haver a questão da tecnologia, como vocês já viram, e também vai haver, em especial dentro do varejo, vai haver, como já tem, as vendas pela internet, que somam aí as casas também extraordinárias em números de vendas, em números expressivos,
mas também não vai deixar de existir as outras formas ou a forma tradicional de venda. Isso é muito importante a gente se ater a isso, né? Mas tem um ponto muito importante, gente, que é aí que o negócio fica mais interessante e eu começo a fazer algumas perguntas bem importantes para vocês, né? Que é é eu como indivíduo, eu como ser, né? Onde é que eu me vejo dentro desse contexto todo e como é que eu me vejo dentro desse contexto todo. O que eu estou buscando para mim dentro desse contexto? Qual é o propósito que eu tenho dentro desse contexto, né? Na área de moda? E como é que eu me vejo nisso, né? É importante a gente olhar para o nosso entorno e perceber as coisas como funcionam. Será que eu estou agindo de maneira massiva? Será que eu estou agindo de acordo com como todo mundo age, dentro de um processo onde alguém determina que é e eu simplesmente estou seguindo? Ou será que eu estou seguindo um propósito meu? Será que eu estou seguindo algo que eu já vislumbrei e estou botando isso em prática através das minhas ações diárias, né? É importante se perguntar. Diante disso, eu perguntaria para vocês: quem de vocês conseguiu fazer um planejamento de vida a respeito do que faz hoje, né? Por exemplo, você escolheu entrar dentro de um universo da moda. O que te levou a decidir isso, né? Por que você decidiu fazer o curso de modas? E quando a gente fala em decisão, a palavra ela nos traz um conjunto de coisas as quais a gente pesa e tira uma, e essa uma tendenciosamente ela nos identifica de alguma maneira. E qual é a maneira? O que me levou a me identificar com um curso de moda, né? Por que eu estou fazendo? É algo que tem dentro de mim? É algo que disseram? É algo que eu vi no externo? Ou é uma questão de valores que eu vislumbrei um mercado, que eu vislumbrei uma possibilidade de ganhos futuros maiores? O que me levou, né? Lembra que lá no começo eu falei sobre a gente se questionar a respeito de algumas coisas e às vezes até se questionar a si mesmo, conseguir olhar para dentro e se questionar a respeito daquilo que eu estou fazendo, do meio que eu estou inserindo, o que eu sou, a diferença que eu faço, como é que eu vejo tudo isso, né? Então é importante a gente fazer isso. E qual é a melhor forma de fazer isso? Não é novidade para vocês, né, a respeito do planejamento, vocês já ouviram falar muito a respeito disso, provavelmente, e eu te pergunto, você montou o seu planner a respeito de carreira? Você chegou a sentar, ok, ótimo, eu quero fazer esse curso de moda. De uma maneira muito simples, tá? É óbvio que você traz muitas outras coisas para dentro dessa conta, para dentro dessa análise a respeito do planejamento, né? Então, eu vou fazer um curso de moda. Ótimo. Eu começo a trazer informações desse mercado, né? Esse seria um passo antes de eu acessar esse mercado, desse curso, né? Eu começo a fazer algumas análises, trazer algumas informações. O que é o mercado de moda? O que ele representa? Né? Entendendo que eu já gosto de fazer isso, que dentro de outras opções, tranquilamente eu faria curso de moda, assim como eu faria, de repente, um curso de gestão, administração de empresas ou matemática, sei lá, para a gente pegar um outro extremo. Mas eu começo a trazer essas informações. Quem é esse profissional da área de moda? Em que nicho da área de moda, ou que setor da área de moda, né? Ficaria melhor, não nicho, indústria, serviço, onde é que eu me encaixo? É óbvio que eu estou tentando trazer, né? Quando eu falo se identifique nessa condição de estar planejando, eu começo a trazer informações a respeito desse universo, né? Porque quando eu decido fazer alguma coisa, eu já consigo entender, né, o que eu vou ser, né? Se eu vou fazer administração de empresas, eu já me vejo como um gestor, ou como um CEO, ou como um executivo, como um gerente,
ou como um líder de alguma coisa, de um determinado segmento, área, tecnologia ou não. Então eu preciso me posicionar dentro de uma visão de futuro para que eu consiga me nortear e alcançar esse objetivo. Eu não posso entrar dentro desse contexto de uma maneira muito vaga e vamos ver no que vai dar. Deixa o vento me levar, né? O importante é que não seja dessa forma. Não sendo dessa forma, qualquer outra forma já é um bom caminho, né? Então eu começo a trazer informações simples. Por exemplo, quanto é que é um valor de uma mensalidade do curso de moda hoje? Né? Quanto tempo levaria para eu cursar essa universidade, né? Esse curso? Quanto me custaria isso no final? Estacionamento na universidade, alimentação, né? E todos os outros valores que você vai ter com custo com investimento em material, não é custo, né? E tudo mais para que você chegue ao final disso. E ao final disso, me formando, qual é o valor que eu vou investir na minha carreira profissional? Qual é o mercado que eu tenho para acessar depois? E quanto é que esse mercado ele valoriza esse profissional? É uma conta simples. Eu vou ter um investimento que eu vou ter, um número X ao final disso. No final disso eu acesso o mercado me tem uma contrapartida no valor X e eu faço aí essa análise entre esses dois números e eu já consigo ver no primeiro momento, né, qual é o tempo de retorno desse meu investimento. Né? É importante a gente ver isso porque eu consigo me preparar. Não vou parar o meu curso na metade do caminho, eu não vou ter dificuldade de alcançar o meu objetivo, mesmo porque eu tenho ele muito claro, né? Então isso é muito importante, você fazer esse planejamento, em especial nesse contexto, né, de investimento na tua vida profissional. E se falando de vida profissional, é isso mesmo que eu quero ser como profissional? É uma outra pergunta muito importante, né? Depois, com base nessas informações, eu vou começar a vislumbrar também coisas para frente. Eu vou começar a vislumbrar também, de repente, especializações. Né? Eu preciso criar essa imagem de futuro, botar aí a minha área do cérebro responsável por criar imagens, porque quando você cria essa imagem, futuro, meta, podemos chamar assim, eu gosto de chamar de alvo. Quando você cria esse alvo, você fixa lá na frente e todas as suas ações elas vão estar pautadas nisso que está lá na frente. Você vai conseguir atingir sem sombra de dúvida. Isso é fato, não sou eu quem estou dizendo, não são palavras aleatórias minhas, são pesquisadores, a própria neurociência fala isso, então a própria PNL reforça isso, que todo o teu comportamento vai ser dirigido, vai ser coordenado para que você atinja isso, uma vez que o teu cérebro já viu essa imagem. Né? Tudo aquilo que você conseguir ver em termos de imaginação é possível você concretizar. Né? Tudo aquilo que eu consigo imaginar, ver, fechar o meu olho e ver isso, ela é possível de ser realizada, né? Independente do tamanho disso. Agora não é simplesmente uma imagem, né? Quando eu vejo algo e eu trago isso para minha mente e fico pensando naquilo. É quando eu crio essa imagem na minha mente, no sentido de que eu acredito nela, de que eu já consigo me ver nessa condição lá na frente. E não é algo que eu vejo uma única vez, né? Isso começa a ser recorrente. Isso começa a dirigir as minhas ações. Daí eu vou conseguir atingir isso. Então, gente, a princípio, a respeito de planejamento, é muito importante que vocês tenham essa análise, se façam essas perguntas e uma coisa muito poderosa, que você consiga escrever isso, registrar isso. E que essa tua meta, assim como o teu curso, ele tem dia, mês e ano e hora para acabar. Então, em termos de alvo, é importante que você escreva isso. Faça esse planejamento sucinto, uma tabelinha de Excel, traga essas informações para dentro e comecem a ter mais intimidade com esses números. Se familiarize com essa condição toda, esse projeto de vida, esse degrau que você está construindo. Isso é muito importante. Importante por quê? Reforçando, você vai conseguir chegar até o final disso, você não vai ter surpresas no sentido
de não conseguir levar à frente. Você não vai levar à frente quando você não tem esse alvo, quando você não tem isso planejado. Uma vez que você planejar, que você tem esse alvo na sua mente, você sem sombra de dúvida vai acontecer e com muita facilidade. Então é importante, faça o seu planejamento, tenha esse alvo para poder planejar em cima desse alvo lá na frente. Esse alvo tem que ser uma imagem e esse alvo, meta, por exemplo, ele tem que ter dia, mês, ano e hora para acabar, né? Para você poder alcançar. Quando você faz isso, você faz o que a gente chama de OR, são orientações para resultado. Você cria uma imagem, né, usando essa parte frontal aí, o lóbulo frontal do seu cérebro, que é responsável por criação de imagens, e você diz para ele que essa imagem que você criou vai ser concretizada nessa data que você fez, que você criou também. Essa data vai ficar na sua mente, mas também vai ficar no seu planejamento. Você está ali, você vai, volta e meia, rever isso. E outro ponto muito importante é que planejamento não vai acontecer exatamente como você planejou, né? É muito importante a gente fazer o planejamento porque eles são como fossem balizas. Ele vai nortear, ele vai te dar esse respaldo dessa sua caminhada para que você não saia dessas balizas. Não quer dizer que você simplesmente tendo um alvo e tendo a data para esse teu alvo que vai acontecer num piscar de olhos, ou vai acontecer com muita facilidade, ou você não vai ter problemas nenhum nesse transcurso aí. Você vai. A diferença é que tudo que vier a acontecer, ela vai estar meio que subentendido dentro do seu planejamento, né? Então as surpresas, né, ditas surpresas, quando vierem a acontecer, você vai estar preparado para isso. Elas não vão fazer com que você desista delas, né? Ok, gente? Então é muito importante que você tenha planejamento para tudo na sua vida, né? Hoje, em função da tecnologia, a gente se fala muito na globalização, né? A gente tem a globalização basicamente tudo. Com o advento da internet, em outras palavras, as barreiras, né? As físicas falando, né? Elas caíram. Não existe mais barreiras, não existe mais fronteiras, não existe mais nada, né? Dentro da sua casa você acessa o mundo através da internet. Isso é muito importante a gente entender isso. Eu tenho esse acesso basicamente, né, ilimitado às informações. E nós somos bombardeados constantemente de informações, né? Bombardeado mesmo. A partir do momento que você pegou o seu celular na mão, você tem ali muito mais informações do que se tinha há alguns anos atrás dentro de um computador. Então isso é muito poderoso. Então é muito importante que a gente, de poder de tudo isso, a gente tente se ver duas coisas, né? Uma coisa é eu ter acesso às informações, a eu ter essa liberdade de acessar mercados antes nunca pensado em alguns cliques dentro da minha casa. Então hoje vocês conseguem coletar informações do mercado de moda a nível mundial, a nível global, né? Mas eu faço uma pergunta para você. Dentro dessa condição, desse excesso, dessas informações, essa possibilidade de acessar informações internacionais, você é uma pessoa globalizada, você tem pensamentos globalizados, você tem atitudes globalizadas ou você só tem informações globalizadas? Por que eu te pergunto isso? E daí eu vou entrar aqui em outro viés muito importante também, com uma certa experiência, porque trabalhei há um tempo atrás aí, com um grande amigo meu, dentro de um projeto chamado Internacionalização de Empresas da área de moda. E é basicamente isso que eu quero trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, não vou me alongar, eu prometo, a respeito dessa globalização, né, do mercado da moda. Então, nesse processo que a gente trabalhou, desse projeto, que era um projeto do Sebrae,
E isso é muito importante, gente. Vocês precisam fazer essas conexões, formar essa network junto a essas instituições, Fiesp, Fiesc, Sebrae, esses sistemas que estão aí, que também atuam muito forte dentro desse contexto. O Sebrae tem um núcleo muito forte, assim como a Fiesc também, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesp, que é de São Paulo, a Federação das Indústrias de São Paulo, né? A Fiesp trouxe aí, em 2018, se eu não me engano, 2019, 2017 para 2018, ela trouxe um indicador de projeção de mercado, onde o mercado da moda ele teria um crescimento anual de 3,1%. Né? É óbvio que foi um planejamento que eles fizeram, uma análise em cima de indicadores passados e de projeções que eles leem no mercado, onde apontavam para essa possibilidade de crescimento aí, né? Mas com certeza isso vai ter um revés aí em função desse processo que a gente está passando aí do Covid-19, né? Mas só para vocês terem uma ideia, foi um planejamento aí de 3 para 4 anos, né? E se previa um crescimento de 3,1. Parece pouco, mas é muito grande, levando-se em conta que a gente tem um PIB, né, Produto Interno Bruto do Brasil, que previa um crescimento estrondoso, né, à vista dos economistas, de 2%. Né? E também é óbvio que isso tudo vai ser revisto agora. Mas por que a gente fala sobre isso? Né? Por que é importante a gente se ver como um ser globalizado, né? E não uma pessoa que tem informações a respeito de globalização? Em se tratando de empresas, eu vou falar um pouquinho a respeito do projeto que a gente trabalhou, que era esse projeto onde a gente chega com parceria através do Sebrae, onde a gente fazia um projeto junto às empresas da moda que pretendiam fazer vendas internacionais. Né? E não é basicamente isso, você vender um produto para fora do Brasil. Para fazer isso, você precisa entender o que é isso e se sentir como uma empresa globalizada. E faço um parênteses aqui, né? A empresa, em outras palavras, ela não existe. A empresa é uma reunião de pessoas, né, pensando ou sendo dirigidas, sendo guiadas para o mesmo objetivo. Se não tem as pessoas, a empresa não existe. Não adianta ter uma empresa, uma indústria 100% tecnológica, com os melhores equipamentos, se não temos pessoas ali com capacidade de dirigir essa empresa, com condições, informações e preparo para que dê um manejo nesse parque tecnológico. Nesse sentido, a gente fizemos um trabalho junto a essas empresas, onde a gente preparava essa empresa. A gente, em outras palavras, a gente fazia um aculturamento dessa empresa, dessas pessoas, a respeito do que é ser uma empresa globalizada, né? Para poder, nesse caso, trabalhar com o mercado internacional. Um outro parênteses muito interessante aqui é que quando se pensa em globalização, em vendas ou até mesmo compras ou prestação de serviço a nível internacional, é muito bacana que a primeira coisa que vem na mente das pessoas é o mercado americano. Né? Todo mundo pensa em vender para os Estados Unidos ou comprar nos Estados Unidos. E a gente trabalhava em cima dessa quebra desse paradigma, dessa quebra, dessa desconstrução dessa visão que se tem por algumas razões lá de passado, né? Então não era basicamente isso. O mercado americano, para quem nunca vendeu, para quem nunca trabalhou num processo de exportação e importação, não é o melhor caminho para se começar. Existem muitas barreiras ali que às vezes faz com que a pessoa acabe sendo desestimulada, né? Então a gente começa sempre pelas nossas circunvizinhanças, né? Se torna muito mais fácil. Nesse projeto que a gente trabalhou, a gente ia nas empresas e fazia todo esse processo de levantamento, de toda a questão
gerencial da empresa, o porquê que ele queria fazer isso, e fazíamos aquelas perguntas poderosas, aquelas perguntas que faz com que a pessoa olhe para si mesma e reflita sobre aquilo que ela deseja, né? Porque muitas das vezes desejamos coisas que não estão ligadas com a gente, nós desejamos coisas que somos levados a pensar em função da condição que vivemos, né? Então, situações que nos envolvem e que nos dão essa falsa visão de que tem que ser daquela forma ou tem que ser tais coisas, vamos dizer assim. Então a gente fazia esse trabalho de fazer com que a pessoa pensasse a respeito daquilo, para poder realmente fazer com que ela siga um caminho dela, que ela consiga descobrir o seu propósito, a sua identidade, né? Então isso é um dos primeiros pontos. E nesse projeto a gente trabalhou muito forte em cima desse processo de desconstrução, às vezes, da cultura, para criar essa cultura já de uma empresa globalizada. Se eu pudesse aconselhar quem deseja montar um negócio, quem pensa nisso, que colocasse dentro do seu projeto de negócio que a empresa ela precisa nascer globalizada. E geralmente não é assim, né? Eu diria que na sua grande maioria o negócio sempre surge para a gente atender as necessidades que estão envolto de nós, que estão ao entorno de nós, né? A gente atende o bairro, atende a cidade e assim vai crescendo. Seria muito importante que a gente faça isso, mas que a gente cresça já sendo globalizado em pensamento, em informações, em atitudes, né? Como seria isso? Vou dar um exemplo bem simples. Eu monto negócio, independente do que for, né, dentro da área de moda, e eu monto um site, né? E esse meu site ele é montado em cima de qual idioma? Né? É um indicador que vai mostrar se eu sou globalizado ou não. Eu monto em cima, óbvio, do idioma que eu predomino, do meu português, né? Com a globalização, tudo que eu boto lá, todo mundo tem acesso, assim como a gente tem acesso às informações lá de fora. Essas pessoas lá de fora vão conseguir entender aquilo que eu estou passando através do meu site? Possivelmente não, né? Eu diria que uma parcela mínima que entendesse da nossa língua teriam acesso a essas informações. Então, uma coisa muito simples, que no processo de começo, vamos colocar assim, quando eu vou construir esse meu site, se eu sou uma pessoa que já penso e ajo de maneira globalizada, eu já ia construir esse meu site em no mínimo 2 idiomas além do meu, né? América Latina e América Central, vamos colocar assim, ou países específicos, não sei. Daí ficava a critério de cada um e depende do negócio, o que eu estou criando, o que eu estou pretendendo, né? Mas isso seria você ter a informação e você agir de acordo com a informação. Isso seria ser uma empresa que nasce já pensando e sendo globalizada. E assim em todas as outras áreas, né? Então é muito importante, gente, que a gente pense sobre todas essas informações, né? Todas essas coisas que nos cercam. Mas mais importante do que tudo isso, e eu quero aqui me encaminhar para o final dessa nossa conversa, é que eu consiga, né, em especial eu consiga, né, descobrir qual é a minha identidade. Agora, fazendo uma conexão com a minha fala lá no início, é importante que eu me veja na condição que eu estou hoje. E a condição que eu estou hoje, ela tem que ter uma conexão com o meu futuro, né? O passado, ele diz o que eu faço hoje. O que eu faço hoje, ele diz onde é que eu vou estar amanhã. Então, em tudo, a ópera se resume no que eu estou fazendo agora. A qualidade do que eu estou fazendo, a intensidade do que eu estou fazendo e por que eu faço o que faço hoje, né? Com isso muito reforçado, eu diria que aí é a construção da sua identidade, né? Você não vai ter dificuldade com o teu passado, de ter vergonha de algumas coisas. Você não vai ter problema com o teu presente,
porque você faz isso com muita convicção e você não vai ter problemas com o teu futuro, porque o teu futuro já tem um alvo, tem uma meta e você vai atingir ele sem sombra de dúvidas. Você vai atingir, né? Eu estou afirmando isso para você. Seguindo dessa forma, você vai atingir o seu alvo lá na frente. Óbvio, né? Retomando aqui o que eu falei para vocês também, que isso não é uma linha reta, né? A gente vai ter alguns desvios, a gente vai precisar em alguns momentos sentar frente ao nosso planejamento e repensar algumas atitudes, remodelar isso de alguma maneira, daquele passo para frente. É importante. O planejamento, ele serve para isso, para que em dados momentos você possa sentar, ver onde é que você está dentro desse contexto e fazer as alterações necessárias para que você atinja aquilo que você vem buscando. Dessa forma, é muito importante, gente, que você tenha reforçado, friso aqui, a questão da sua identidade. Né? Onde é que você está dentro desse contexto? O que você representa? Né? O que você busca com isso? E o que você vai dar de retorno para a sociedade com o que você vai fazer, o que você está fazendo? Né? São perguntas muito mais voltadas para aquilo que a gente é, né? São perguntas voltadas para uma questão muito particular, mas isso não foge, gente. Isso é muito importante, não foge daquilo que você está buscando. E é importante lembrar também que tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero, independente de eu fazer ou não planejamento, independente da condição, tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero está na mão de alguém. Né? Nada depende só de mim. Eu não sou capaz de fazer as coisas acontecerem como eu quero ou da maneira com que eu penso. Sempre eu vou precisar de pessoas. As pessoas é que vão me dar aquilo que eu busco. Isso de uma maneira mais filosófica, vamos dizer assim, né? Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que durante todo o seu processo, a sua passagem por esta vida, você vai precisar de pessoas. Você vai precisar de pessoas para fazer, você vai precisar de pessoas para atingir os seus objetivos, você vai liderar pessoas, ou você vai ser liderado por pessoas, você vai contratar pessoas, ou você vai ser contratado por pessoas, você vai ser decepcionado, ou você vai decepcionar pessoas. É muito importante a gente ter isso em mente. Não se esqueça disso. Vocês são hoje uma turma, né? Estão construindo aí um passado nesse momento. Em algum momento vocês vão, da vida, vocês vão olhar para trás e lembrar da turma de vocês, do que fizeram. Né? Daí é bom que nesse momento não tenha arrependimentos, e quando se fala de arrependimento, geralmente se pensa em coisas que eu fiz e não gostei, né? Então é importante que, se pudermos nos arrepender, seria de não ter feito mais algo, né, que pudesse reforçar aquilo que você já é, no sentido bom, óbvio, né? Eu quero deixar, né, nesse sentido, um grande desafio para vocês. Eu quero, em cima do ponto crucial que eu imagino que é importante para vocês, eu vou deixar aqui uma tarefa, um desafio para vocês, um desafio muito importante. Que vocês construam um planejamento do momento que você está hoje. Construa seu planejamento de uma maneira muito simples, da maneira com que você se identificar mais e da maneira que você tiver condição de fazer isso. Uma planilha de Excel, um documento qualquer, no seu celular, buscando apps hoje que buscam facilitar isso para você. Coloca essas informações no papel, começa a pensar a respeito do que você está fazendo, começa a pensar a respeito do que você está querendo, começa a pensar em valores a respeito de tudo isso e comece a pensar e se fazer perguntas. Né? O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Para onde é que eu estou indo com tudo isso? Né? O que isso vai acrescentar na minha vida e das pessoas que estão ao meu redor? Eu faço o que faço porque quero, ou eu faço o que faço porque sou conduzido pela condição? Né? Eu estou agindo pela condição ou eu estou agindo pela minha vontade, pelo aquilo que eu acredito? Né?
A condição, gente, seria a forma com que as coisas normalmente acontecem no mercado, né? Então, uma condição de você fazer esse curso hoje seria: eu fiz o ensino médio, me formei, eu preciso entrar na faculdade, fui ver o que tem aberto ali, aí tem um curso de moda, e as minhas amigas, os meus amigos acham, vão fazer isso também, e eu não quero me desgarrar do meu contexto social, do meu grupo de amigos, então eu estou indo para esse curso também. Porque todo mundo falou que é legal e eu acho que é legal também, né? Então isso seria uma condição. O diferente disso seria você, não, peraí, legal, bacana, tá indo, é uma opção para eu estar junto com o pessoal, mas eu preciso colocar isso na ponta do lápis, eu preciso me ver nesse futuro, eu preciso me ver no mercado de trabalho atuando como esse profissional, eu preciso vislumbrar retornos a respeito de tudo isso. Então isso seria não agir de acordo com a condição. Seria você romper barreiras, seria você desbloquear a tua mente para algumas situações, tirar a tua mente do automático, do teu cérebro, né? Fazer com que você pense de maneira diferente, né? Então eu deixo para vocês esse desafio de vocês planejarem a tua carreira. Pode começar lá atrás, eu não sei em que ponto que você está agora dentro desse processo, pode fazer a partir do momento que você se encontra para frente, né? Faça isso, construa isso e troque essas informações com a professora Igéria aí, reflitam sobre isso, e se houver a necessidade vai ser um prazer imenso para mim poder estar pessoalmente com vocês. Eu confesso que seria muito mais confortável para mim estar aí, a gente conversando, e a gente talvez ter uma direção totalmente diferente do que eu falei aqui, né? Eu gosto muito mais de perguntas, de seguir o fluxo, né? Das perguntas, do que eu mesmo colocar as coisas da maneira com as quais eu penso. Gente, muito obrigado. Basicamente era isso. Eu agradeço muito pela oportunidade, desejo a vocês um futuro maravilhoso, ao qual eu tenho certeza de que vocês vão conseguir, vão construir. Me coloco à disposição de vocês, dentro do que a gente tem de conhecimento, que a gente tem agregado aí ao longo do tempo a respeito de negócios. Como eu falei para vocês, nesse processo anterior, que a gente trabalhou junto com o Sebrae, nessa consultoria de internacionalização de negócios, na área da moda. Então, se alguém tiver algum interesse, e a professora Igéria tem o meu contato, eu de alguma forma posso tentar contribuir com vocês, tá bom? Um grande abraço, que Deus proteja todos vocês, que Ele abra a mente de vocês para o conhecimento e a sabedoria, e que tudo dê certo segundo aquilo que você planejou. E se não está indo muito de acordo com o que você planejou, senta um pouquinho, começa a pensar, reveja o seu planejamento, e você vai achar a solução. Atrás de todos os problemas existe a solução para eles mesmos, né? Os problemas, eles nos tiram da zona de conforto, por isso que dói. E sair da zona de conforto é pensar diferente. Então, quando tiver algum problema, não tenha dúvida, você vai ter ali uma grande oportunidade de mudar, de ver as coisas de uma maneira diferente. Os problemas são saudáveis. O momento que a gente está passando, esse momento de crise, né? Tem alguns trocadilhos aí que as pessoas falam, crise, enquanto um chora, o outro vem de lenço, né? Aquelas coisas todas, mas de uma maneira metafórica falando, eu diria que a crise é o melhor momento que existe para a gente se reinventar. É um grande problema, hoje um problema a nível mundial, mas não tenho dúvidas. Registre essa minha fala e vocês vão ver, após isso tudo, o grande salto que o homem, que a humanidade vai dar. As mudanças vão ser estrondosas, sejam para mais ou para menos, sejam para reforçar valores que estavam passando desapercebidos, ou sejam para a gente atingir patamares que talvez não tenhamos pensado nisso antes da crise. Tá bom? Deus abençoe e fique com ele aí, e um sucesso tremendo para todos vocês. Um grande abraço, obrigado por tudo.